Olá, pessoal! Hoje é um vídeo muito especial porque a gente está com uma convidada, a Aline Bey, que é escritora, autora do Peso do Pássaro Morto e também do livro Pequena Coreografia do Adeus. O primeiro foi publicado em 2017, né, Sim. Aline? E o segundo, ano passado. E a gente vai conversar sobre os livros da Aline, sobre clássicos, literatura, processo criativo. Tô super animada. Obrigada, Aline, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar no canal. Obrigada pelo convite. Então, Aline, pra gente começar, conta pro pessoal como que a sua relação com a literatura se iniciou, como que começou a sua relação com os livros. Bom, minha relação com os livros, ela começa desde a infância. Eu me sentia muito à vontade na biblioteca da escola. Eu não tinha livros em casa, então foi um hábito que eu adquiri na escola mesmo, nessa vivência de biblioteca. Por isso acho fundamental, né, essa ocupação das bibliotecas, esse lugar onde a gente não só pode encontrar os livros, mas a gente possa encontrar mediação de leitura. Eu acho isso super importante. Mas foi na infância e comecei a ler desde então e nunca mais parei. Eu fiz teatro antes de fazer letras, mais à frente, né? E o teatro também é uma profissão que se apoia muito na leitura, no amor pelos livros, pelas histórias. Então eu fui continuando nesse processo como um hobby, como a minha atividade prazerosa, assim, né? Íntima e ao mesmo tempo também uma profissão e algo que foi se instalando na minha vida de fato como um trabalho. Aline, para quem está te conhecendo hoje através do vídeo, muita gente que segue a Antofágica já te conhece, já te lê, mas tem aqueles que estão te conhecendo pela primeira vez. Você pode falar brevemente sobre os seus livros? Claro, bom, o meu primeiro livro está aqui com a Ali também, né, O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado pela editora Nós. É um livro de 2017 que conta a história de uma mulher sem nome, uma anônima, que caminha pela vida numa trajetória de algumas idades, né, que são pensadas dentro do texto, e ela vai amadurecendo e perdendo muita coisa. Então, ela é uma mulher que exerce esse verbo perder numa espécie de via crucis mesmo. E o meu segundo livro, Pequena Coreografia do Adeus, que é um livro de 2021, foi publicado no ano passado pela Companhia das Letras, é a história da Júlia Terra, que é uma jovem protagonista. A gente tem dois momentos com ela, que é o momento dela jovem, adolescente, pré-adolescente, e depois uma jovem adulta, né? Uma mulher que está em busca de quem ela é, mas que também ela está num ambiente muito duro em relação à família, né? Ela sofre muita violência com a mãe e com o pai. Então, são dois livros que abordam bastante essa questão da violência e do corpo de uma mulher no mundo sendo atravessado por essas violências também. Vamos então entrar no mundo dos clássicos. Olha, Aline, conta pra gente, pra você, o que é um clássico? Qual a sua percepção, qual a sua compreensão de um clássico? Olha, eu tenho pensado nessa pergunta porque você me provocou já umas 2 semanas, né, a respeito do clássico, e eu confesso que eu não tenho uma resposta única, mas tenho a impressão de que o clássico, de fato, é um livro que tem uma vida no mundo longa. E ele tem essa vida longa porque ele carrega, ao mesmo tempo que tem especificidades do tempo dele. Então, é um autor que escreve, uma autora que escreve a partir do que vive, mas ele também dialoga com outros tempos, passado e futuro, inclusive com gerações que ainda chegarão. Então, eu acho que essa talvez seja uma das características mais marcantes do clássico, né? Essa sobrevivência do livro. Um livro que sobrevive, que parece, né, olhando um objeto que tem a sua fragilidade, mas ele consegue ir cavando espaços e edições no mundo todo, porque ele sempre tem alguma coisa nova para dizer. É um livro que não envelhece. Então, eu sinto que esse hoje seria a definição que eu dou de clássico, mas é claro que é muito mais profundo do que isso, a gente sabe, né? E falando de clássicos favoritos, porque o pessoal adora saber os favoritos. Quais são os seus clássicos favoritos? Gente, eu trouxe, vocês estão vendo aqui, né? Uma pilha no meu colo desde o começo. Foi super difícil selecionar só esses, porque o desejo era trazer um monte mais. Então, quero dizer que é só uma amostra do que é clássico na minha concepção, dentro da minha prateleira. Porque também são todos jovens clássicos, de alguma forma, né? São livros ainda jovens, né? Assim, dentro desse percurso do clássico. Mas que, para mim, são livros que têm esse potencial de perdurar, né? De atravessar séculos. O primeiro que eu trago aqui é de um autor que eu amo, que é o James Baldwin, Quarto de Giovanni.
que é um livro que foi reeditado recentemente pela Companhia das Letras, e foi nessa reedição que eu descobri o autor. E fiquei absolutamente apaixonada pela literatura dele. Eu gosto muito de marcar livro, então quem não gosta, são cenas fortes agora. Porque, assim, é todo marcado, assim, sabe, dobrado. Marcado a caneta, a pessoal. caneta, pessoal, sério, vai pegar um café, assim, que fica muito chateado. Mas, enfim, é livro, assim, pra você ler e reler, e você sempre vai tirar algo, né? Aqui, essa parte, ó, está lá. Enfim, o James é alguém que eu amo, e também já queria aproveitar pra fazer a recomendação. Esse vídeo vai ficar com 2 horas se eu demorar tanto, mas prometo ser mais rápida. Mas tem um documentário dele no MUBI, maravilhoso, que chama Meeting the Man. Então, já recomendo para quem quiser assistir a fala dele, que também é muito impressionante, além da escrita, ele é excelente na fala, né? Outro clássico para mim, assim, muito importante na minha prateleira, que inclusive me ajudou a criar a pequena coreografia do Adeus, é Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, que é um poeta, mas esse livro é um livro de cartas e só tem as cartas do Rilke, que um jovem poeta se aproximou dele fazendo perguntas importantes sobre escrita, e ele respondeu, e são respostas, assim, que, gente, muito inspiradoras, muito, né? muito, e serve para tudo. Tanto que o meu primeiro contato com esse livro foi no teatro. Foi o primeiro livro que eu li quando entrei no Célia Helena para fazer teatro. Esse livro é roubado, tudo errado no vídeo, né? Risca livro, rouba livro. É bem complicado, né? Mas, assim, a Rosa do Povo é um livro maravilhoso, e esse eu roubei do cursinho que eu fiz há muitos anos atrás, porque a gente estava com ele na demanda do vestibular, inclusive para eu entrar em letras, e aí eu comecei a ler e não consegui parar, e eu amei essa edição, e eu falei, esse livro está me pedindo para ficar em casa, e aí eu nunca mais devolvi, mas para mim é um clássico, assim, o Drummond também, tudo que ele escreve reverbera, eu acho que de uma forma inesgotável pelo tempo. Esse livro é tão especial, eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu adoro também. Também trago esse livro, mas trazendo a obra toda dela, que é uma autora impressionante, né? E ela também se apropria da própria história para conduzir as narrativas de ficção. Então, quem gosta de pensar em autoficção, em pensar em como a nossa própria trajetória pode alimentar uma obra, eu acho que a Maya é indispensável para pensar tudo isso. Esse livro é muito especial. Ai, gente, esse aqui é demais. É o Stoner. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Foi publicado por essa editora aqui. Curiosamente, saiu uma reportagem, né, outro dia. Do sumiço da editora. Sumiço, assim, um caos bem... único. E essa Rádio Londres, enfim, desapareceu, mas eles chegaram para publicar alguns livros muito importantes, né, no nosso cenário, e esse é um deles, o Stoner, é desse autor americano, John Williams, que infelizmente ficou esquecido por muito tempo. Quando ele publicou esse livro, teve uma repercussão, mas depois ele estourou mais à frente, mas depois ele foi esquecido. E para mim é um livro fundamental, e foi uma recomendação de um leitor meu, que leu O Pássaro e falou que lembrou muito do Stoner. Eu fui ler e é incrível mesmo, é um livro que fala bastante sobre a solidão a partir de um ponto de vista de um homem, mas eu acho que quando a gente fala de solidão também tem alguma coisa muito universal, né, nesse estado. Então eu acho que tanto ele quanto a protagonista do Pássaro vivenciam um tipo de solidão assim, incontornável, sabe? Enfim, adoro esse romance e indico muito. Esse é um outro clássico que eu amo. Vocês viram que é infinita a lista, né? A gente está há 20 minutos falando. Não, mas eu acho legal, só um comentário também, que a sua lista de clássicos é clássicos contemporâneos. Isso é muito legal, que é o que a gente conversa aqui no canal, que um clássico, a concepção de clássico é grande, né? Um clássico para você pode ser um contemporâneo, mas é um livro que você sente que vai te acompanhar, que vai perdurar, que no futuro talvez ainda te diga a respeito, você vai ter vontade de ler. Então, é muito legal a sua longa lista de clássicos contemporâneos, porque vem de encontro ao que a gente fala aqui no canal. Que bom, Li, fico muito feliz. Assim, foi difícil escolher só esses, né? Então, imaginem. Mas Lavoura Arcaica também, para mim, ele é imprescindível, assim, um livro que me marcou muito meu processo de escrita da pequena também, porque tem uma cena marcante de dança nesse livro, que se repete no final com um outro cunho narrativo muito interessante, esse efeito que ele tem, fora, enfim, toda a linguagem do Raduan, que é muito densa, muito elaborada, uma prosa poética de primeira qualidade, então recomendo muito esse livro, e o filme também, aproveitando já para... O filme é muito bom. Esse também é muito adorado, e eu amo tanto A Insustentável Leveza do Ser.
que também foi um livro que acompanhou meu processo de escrita da pequena. Eu adoro esse livro, eu acho que o Kundera consegue aqui trazer com esses 4 personagens principais uma trama que dialoga com todo mundo, sabe? Que a gente sempre pode extrair alguma coisa da vida, as nossas relações com as outras pessoas, o amor. Enfim, é um dos meus livros favoritos, amo muito. Não dava para não trazer a rainha Clarice Lispector, porque é uma das minhas autoras favoritas. Trouxe Água Viva, mas também poderia ter trazido qualquer outro livro dela, porque eu acho que ela só publicou obra-prima, né? Então, assim, ficou difícil pegar um só, mas eu trouxe, não vou dizer meu favorito, porque também é uma injustiça, mas um dos que mais me instigam, digamos assim, que estão sempre na minha mesa de trabalho pelo ritmo que ela constrói, Água Viva. Outra autora indispensável para mim, né, Hilda Hilst também, A Obscena Senhora D, a mesma coisa, a Hilda a obra toda, mas sinto que também esse livro de alguma forma pode ser uma porta de entrada na obra da Hilda, que é uma poeta, dramaturga e também prosadora, e quando ela decide escrever prosa, eu acho que a poesia dela ajuda muito ela a encontrar um ritmo nessa prosa que é um ritmo muito original, e ela tem uma obra muito peculiar e às vezes difícil de adentrar, né? Então eu acho que a Obscena Senhora D pode ser uma boa porta para começar a mergulhar. Quem ainda não começou a leitura da Hilda, pode ser um bom começo. A gente estava aqui falando dessa maravilhosa, antes de começar a gravar, a Patti Smith, que é uma deusa, né? Não só da literatura, mas da performance, da música. Então, Só Garotos, para mim, é um clássico também indispensável para a gente entender esse período que ela viveu, entender como um artista pode ser atravessado pelos encontros, né, que ele tem pela sua época, por uma cidade que é Nova York, nesse caso, enfim, mas que também pode dialogar com São Paulo e outras cidades grandes. Mas acho que esse desejo de ser artista e esse levar as últimas consequências num sonho é algo que é muito importante para mim e que eu acho que a Patti tece de uma maneira impressionante nesse livro. E o último, que é, assim, uma coisa maravilhosa, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um livro todo em cartas e a transformação dessa protagonista a partir dessas cartas que ela escreve é tão emocionante, é uma história épica, maravilhosa. Tem o filme também que eu recomendo, que é muito bonito, também eu acho que é um clássico, então fica aqui a minha recomendação, A Cor Púrpura, Alice Walker. E isso é só uma parte. Gente, tem indicação para todos os perfis de leitoras, leitores. Incrível a sua seleção de clássicos contemporâneos, Aline. Achei muito interessante que você disse que alguns desses livros te acompanharam na escrita, né, do Pequena Coreografia. Sim. E aí, já entrando um pouco no seu processo criativo, você gosta de ler esses clássicos que te inspiram enquanto você está escrevendo? Você faz esse diálogo, assim? Você lê enquanto escreve? Eu leio enquanto escrevo. Por exemplo, nesse momento, eu estou lendo um clássico que é O Grande Sertão Veredas, né? Que eu ainda não trouxe porque não terminei de ler, mas, claro, poderia estar aqui, absolutamente, que é um grande livro nosso. E eu estou lendo devagar enquanto eu construo o meu terceiro livro. Porque eu sinto que os clássicos, eles são como se fossem pais e mães do que a gente faz, né? Esses grandes faróis, como eu costumo dizer, podem de alguma forma trazer alguma novidade para o nosso processo, porque se tornaram clássicos também, eles têm uma modernidade inesgotável, sabe? Eles são contemporâneos, eles trazem um jeito de entender a linguagem revolucionário sempre. Então, eu mantenho clássicos na minha mesa de trabalho para escrever, mas eu nunca tinha pensado desse jeito, mas sim. Que legal, que legal. E além dessa pilha maravilhosa de livros clássicos, o que mais te move, te inspira, assim? Álbuns clássicos, filmes clássicos, algum quadro, uma escultura, enfim. Agora é o momento de falar também de clássicos de outras linguagens artísticas que, porventura, te atravessam ou te atravessaram. Ai, que ótimo. Eu adoro outras artes também. Eu acho que é um jeito da gente estudar a palavra na folha, também olhando para outros jeitos de entender o som, a imagem, enfim. Então, o cinema, a música é algo que me acompanha sempre no meu processo criativo, então eu trabalho escutando música. Mas, de qualquer forma, há álbuns que eu não trabalho, não uso na minha mesa de trabalho, mas que são guias estéticos para mim, sabe? Eu até trouxe, para não esquecer. Eu anotei, né, gente, para não esquecer. Mas, por exemplo, a Horses, da Patti Smith, que é um disco, enfim, que é um clássico. Um clássico do mesmo, rock, assim, né? Um clássico. Então, sempre quando eu escuto aquela energia que ela coloca, sabe? O jeito que ela tece, cada composição, enfim, ilumina o meu processo. Dinâmica. Muito. Eu não consigo deixar na minha mesa de trabalho, porque, enfim, eu entendo inglês, então, quando eu entendo a língua e a música, eu estou escrevendo, enfim, eu acho que uma palavra roça na outra, a minha com a música,
clássica e aí não dá certo. Então eu prefiro música clássica. Mas esses álbuns guiam a minha inspiração, a minha sensibilidade, né? Um outro álbum muito importante para mim é o Blue, da Joni Mitchell, que também, nossa, tem uma melancolia e ao mesmo tempo um olhar puro, assim, pro mundo. Enfim, eu fico maravilhada com esse álbum, escuto até rachar, adoro. O Back to Black também, da Amy Winehouse, é um disco super jovem, mas eu tenho certeza que os nenéns que ainda não nasceram e que nascerão daqui 30 anos vão ouvir e falar, caraca, essa menina é demais e tal, enfim. O Transa, né, do Caetano Veloso, que também é um disco que me acompanha há muitos anos, que eu amo escutar. E é aquele Are You Experience, do Jimi Hendrix, aquele disco amarelo, pra mim, assim, inesgotável. Então, esses acho que são os álbuns. Filmes, também, tô sempre tentando assistir coisa que de alguma forma tá reverberando com o que eu escrevo, mas para além disso, adoro assistir cinema, sejam filmes que de fato me apetecem, mas também tem um desprendimento com o cinema. Assistir assim um filme de puro entretenimento também me faz feliz, sabe? Claro. Mas filmes que eu sei que vão, enfim, dialogar com o que eu estou trabalhando também são muito importantes para mim. E aí eu trouxe, eu sou apaixonada pela Almodóvar, então eu trouxe dos filmes dele, o Volver, mas poderia ser também tudo sobre minha mãe, enfim, Má Educação e muitos outros, todos, enfim, Dor e Glória, enfim, maravilhoso. E claro, também amo Tarantino, também acho que é um clássico. Pulp Fiction, trago também representando a obra de um todo, né, de um diretor muito original e que também tem um trabalho único. Então, assim, são alguns, né, dos artistas também que me acompanham aí. Como que é o seu processo criativo? Você já falou um pouco, né? Escreve escutando música e tal, enfim, pudesse falar um pouco disso. A gente falou duas coisas já, né? Escreve com música, então é uma coisa que eu sempre uso, porque a gente mora em São Paulo, né? Então a gente estava falando isso no começo, antes de começar a gravar, os barulhos todos da cidade, que podem ser interessantes para o processo criativo se você colocar teu corpo à deriva e, de repente, dependendo do livro que você está escrevendo, pode não ser, porque ele precisa de mais silêncio, ou ele precisa de um outro tipo de som. Então, quando o meu livro precisa de um outro tipo de som que não é tão urbano, a música, para mim, ela cria uma atmosfera muito impressionante. Ela cria uma bolha de concentração, né? Então, eu trabalho em casa, então você coloca todo aquele cotidiano, o lugar onde você vive, faz outras atividades, numa outra sintonia, né? Numa outra temperatura. Então, eu acho que a música ela é sempre capaz de fazer isso. Os clássicos, né? Agora que você acabou de me contar, eu não tinha reparado. Eu que contei. Você me contou. Eu pegava livros que eu achava incríveis, mas agora que eu tenho reparado, realmente são potenciais clássicos, ou jovens clássicos, né? São livros que iluminam as coisas. Então, acho que ler é uma das coisas mais importantes para quem quer escrever, para quem gosta de escrever. A gente não está escrevendo o nosso trabalho sozinhos, né? A gente está também tecendo história junto com todo mundo que já escreveu, que está escrevendo, que escreverá. Então, não estamos tão sós. E acho importante ler coisas que você admira, enfim, que movem, que tem tema parecido com o que você está trabalhando, enfim, se aprofundar. Eu gosto muito de trabalhar pela manhã, são as minhas horas favoritas, porque é onde eu estou mais acordada, mais desperta. E, ao mesmo tempo, estou vulnerável à folha. À tarde, eu já vou ficando mais cascuda, sabe? O dia já vai me desgastando, eu já vou ficando mais me defendendo das coisas, né? E amanhã ela ainda tem uma suavidade. E à noite é o cansaço, que também pode ser interessante para a escrita. Eu acho que tudo que é vulnerabilidade interessa para as artes. Mas eu acho que, como escritores e escritoras, cada um precisa encontrar as suas horas melhores. Eu acho que sempre a gente precisa escrever ou tentar escrever nas nossas melhores horas. Talvez isso seja o fundamental. E eu acho que basicamente é isso, um lugar onde você pode se espalhar, né? Derramar o seu trabalho, colocar seu computador, seu caderno, suas anotações, sem que isso precise ser tirado, né? Que você possa ter privacidade, intimidade ali naquele espaço e se concentrar. Eu acho que talvez seja a palavra principal, e saber que escrita é reescrita, leitura é releitura, e eu acho que esse processo serve para a gente como leitor ou escritor, né? E para a gente terminar, Aline, conta um pouco dos cursos que você dá. Você dá cursos de escrita criativa, né? Os cursos algo que eu tenho feito desde 2018, que tem se instalado na minha rotina de uma forma bastante profunda, porque para mim são encontros de artistas, né? Como a gente estava conversando também antes de gravar, muito mais do que pensar nessa estrutura de aula e também o que é uma aula, né? Mas pensar que somos artistas e estamos criando, e todos nós estamos envolvidos com um trabalho que demanda nossas horas,
que demanda a nossa sensibilidade, nosso repertório, e que gera muitas dúvidas, muitas questões diante da folha, né? Então, eu acho que poder, junto, coletivamente, trazer essas perguntas e manter essas perguntas vivas é uma das coisas que mais me interessa. E como venho do teatro, como eu contei para vocês no começo, eu acho que essa coletividade em torno de um projeto de escrita é muito produtiva para a literatura. A gente tem um momento que precisa se isolar, precisa dessa solidão, como a gente conversou, do escritório, né? De ter um espaço íntimo para você criar. Mas tem um momento também que esse texto, mesmo que ele ainda não seja o seu texto que você vai publicar, mas um texto que já deseja uma outra visão que não seja só a sua, né? E a gente poder pensar esses caminhos coletivamente é algo muito, muito bonito. Então, não tenho nenhum curso aberto nesse momento. Todos eles já estão com as vagas preenchidas, mas eu estou sempre abrindo novos. No próximo semestre teremos alguns aí. Dou muito curso no Barco, que é um lugar super importante para mim, para quem aqui de São Paulo deve conhecer um espaço cultural incrível, onde eu fiz e escrevi O Peso do Pássaro Morto, que é o meu primeiro livro, numa oficina com Marcelino Freire. Então, é um lugar muito legal. Na Escrevedeira também, no Espaço Cult e outros lugares, o Espaço Garganta também, que é um espaço novo que abriu, que esse eu estou dando presencial. E aí é um espaço que a gente tem uma investigação de corpo e texto. Então, às vezes, eu faço mais híbrido também. Eu não faço só literatura, mas eu também penso esse corpo no espaço, criando a escrita. Super legal. E onde as pessoas encontram as informações? No seu Instagram? No meu Instagram, eu tento centralizar por lá. Eu sei que às vezes é um pouco injusto, né? Porque você posta, você não vê, aí já foi. Mas, enfim, é o lugar mais, que agora é mais adequado, assim, que eu tô divulgando por lá. Tá bom. O Instagram da Aline está aqui na descrição do vídeo. E obrigada pela conversa, Aline, foi um prazer. Já tô com muita vontade de ler vários dos que você trouxe aqui. Que bom, espero que vocês também fiquem com vontade e muito obrigada pelo convite, foi muito legal conversar com você. E se você que está aqui no canal pela primeira vez gostou do vídeo, a gente pede para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo e também dar o joinha, que é bem rápido, VaptVupt, e ajuda muito a gente. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! Tchau!